Meu amigo, a fraude do INSS continua dando o que falar, conforme eu já tinha dito aqui no canal. Isso vai dar muito pano para manga, sem sombra de dúvidas, porque a dimensão dessa fraude sequer é conhecida. Nós temos números preliminares. Agora, exatamente quanto que foi desviado ao todo, a gente não sabe. Tem muitas instituições que não são alvo de investigação ainda, mas cujos ganhos nesse período, principalmente 2024, dispararam absurdamente, atingindo marca de R$ 1 bilhão também. Então a gente não sabe a dimensão completa dessa fraude, não sabemos quantos aposentados, pensionistas foram lesados nessa história, quantas pessoas estão envolvidas nisso aí, quantos carros de luxo foram comprados, quantas viagens luxuosas foram feitas às custas dos velhinhos, dos doentes, dos aposentados, enfim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e é claro que isso aí acaba criando todo um problema de maneira geral para o governo Lula. Engraçado essa foto com essa auréola, intencional ou não, não sei, mas a verdade é que o Lula está com um grande problema nas mãos nesse sentido, principalmente porque a CPI dos aposentados, que vai ser instaurada inclusive com o pessoal, com apoio de gente da esquerda mesmo, tão escandaloso é esse problema, essa CPI vai mirar o tal do Frei Chico, que é o irmão do Lula, o grande calcanhar de Aquiles dele nessa história. Pois é, meu amigo, a situação vai ficar feia para o Molusco. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, qual que é o ponto principal dessa história? A dimensão do problema que está sendo descoberto aos poucos. Isso aqui, meu amigo, vai repercutir um tanto. Tem muita gente que está falando acertadamente que essa é a maior fraude da história da humanidade. Eu não sei se chega a esse ponto, mas, caramba, até para os padrões de fraudes no INSS, isso aqui é escandaloso. O INSS vive tendo esse tipo de problema. Quem é mais antigo lembra da Georgina de Freitas, certamente. Agora, o que está acontecendo, desvendado agora, mas que vem desde 2016, de maneira intermitente ou não, e que disparou no governo Lula, é uma coisa assim sem precedentes. De tal forma que isso vai pesar sem sombra de dúvidas nas eleições do próximo ano, bem como deve pesar na popularidade do Lula nas próximas avaliações. Eu estou curioso para ver as próximas pesquisas a serem divulgadas. E é aquela história, tanto o pessoal da direita quanto da esquerda tenta empurrar um para o outro a paternidade desse problema. Tudo bem que não começou neste governo Lula, só que disparou neste governo Lula e os avisos de que havia um problema surgiram neste governo Lula. A coisa foi descoberta, pelo menos que havia algo de muito errado, neste governo Lula. Então veja aqui, Tribunal de Contas avisou, a AGU avisou, aliás, a CGU avisou, a grande mídia avisou sobre isso também, funcionários do INSS, e tudo isso foi ignorado pelo Stefanuto, pelo Carlos Lupe, enfim, passou batido neste governo Lula. Então, um problema que existia lá atrás foi ignorado pelo atual governo, e esse problema piorou demais no atual governo com conivência de gente indicada pelo governo Lula. Pessoas que autorizaram desconto sem biometria, por exemplo, e aí o pessoal deitou e rolou nessa história. Sindicalista, o diretor de associação, o pessoal deitou e rolou com esses descontos. Uma mina de dinheiro, sem sombra de dúvidas, algo que encheu os bolsos de muitas pessoas, fazendo descontos pequenos, e pessoas que às vezes não têm a capacidade de perceber que estão tendo um dinheiro descontado de suas pensões, de suas aposentadorias. É um valor, em alguns casos, tão inexpressivo que a pessoa acaba achando que é só um reajuste natural que acontece, alguma coisa do tipo, que de vez em quando acontece. E é um negócio que fica até difícil da pessoa recorrer judicialmente, por exemplo, porque não vale o gasto jurídico que isso vai ter. É uma fraude maléfica, diabólica, pensada justamente para tirar um pouquinho de um monte de gente, para ninguém perceber, o pessoal ganhar muito dinheiro nessa história. E alguém tem que pagar o preço, pelo menos político,
dessa situação. E aí é que entra, de fato, a possibilidade bastante realista de que o Frei Chico, que eu já falei aqui, ele nem é frei, ele não é religioso e nem é Chico, porque o nome dele é José Ferreira da Silva, bem, que ele acabe sendo mirado pela CPI do INSS, que certamente vai acontecer. Então, o pessoal da oposição já pede para que ele seja convocado a comparecer na CPI dos aposentados, que só depende da autorização do Hugo Mota para ser instalada e não tem condições dele não instalar essa CPI nas atuais circunstâncias, porque o negócio é completamente escandaloso. É o maior escândalo de lesão a pessoas físicas da história do Brasil, pelo menos dessa redemocratização. Porque a Lava Jato é um prejuízo para estatais, por exemplo. Né? O mensalão, prejuízo para os Correios, compra de votos, interferência entre os poderes, corrupção, etc. Agora, pessoas sendo lesadas, sendo fraudadas, realmente esse caso é único. Não tem como essa CPI não ser instaurada. O que vai acontecer a partir daí é outra história. Quem que vai ser de fato, o presidente dessa CPI, enfim, a gente não sabe. O fato é, sendo instaurada essa CPI, muito provavelmente o Frei Chico vai ser o primeiro a ser chamado para depor nesse caso. Por quê? Bem, ele é apenas um dentre os nomes possivelmente ligados com os desvios. Gente ali de alto escalão dentro dos sindicatos, dentro das associações. Não quer dizer que o cara seja envolvido em nada, por exemplo. Até o momento não se diz nada nesse sentido. Acontece que ele é o irmão do Lula, então você sabe muito bem que isso aqui pode ter um impacto gigantesco na popularidade do Lula, principalmente se ele não for um cara muito sagaz nesse negócio de responder perguntas de uma CPI. Ele pode acabar se enrolando e enrolando mais gente nessa história, e pode acabar respingando no irmão dele, sem dúvidas. O Carlos Lupe não conseguiu lidar com essa situação de uma forma eficiente. O cara se enrolou todo nas entrevistas, falou que já sabia, falou que todo mundo sabia, criou um problema enorme para ele e para o governo Lula de maneira geral, a ponto de ter que ser demitido, né? Ter que pedir para sair, se é que foi isso que aconteceu mesmo. Então, pode ser que o caso do Frei Chico venha a ter uma repercussão similar em uma possível convocação para a CPI. Eu não tenho dúvidas que a CPI em si vai ser instaurada. Agora, o PT quer blindar o Frei Chico de participar dessa, participar entre aspas, né, de ter que depor na CPI. E aí o PT teria que explicar pra gente por que o diretor de um dos sindicatos que ganhou uma grana nesse esquema fraudulento não tem que prestar depoimentos. Mas muita gente tem que entrar nessa fila aqui. Carlos Lupe, Stefanuto, todo mundo tem que ser convocado para participar. Vai ser muito divertido ver o Carlos Lupe explicando por que ele já sabia disso e não fez nada. Quero ver que explicação que ele vai dar nesse caso. Então, isso aqui, sem sombra de dúvidas, vai repercutir muito mal para a popularidade do Lula. Uma popularidade que não está grandes coisas há muito tempo. Parece que o Lula sai de um problema ou consegue maquiar um problema, já vem outro logo na sequência, que faz com que a sua popularidade apenas caia. Esse aqui talvez tenha sido até o golpe de misericórdia no governo Lula, de fato, e aquela situação. Ele está enrolado com o PDT por causa da saída do Carlos Lupe, ele está enrolado com gente da própria base aliada, o pessoal da esquerda no Congresso Nacional não quer comprar essa briga em favor do Lula, porque eles sabem que talvez isso tenha sido golpe de misericórdia no governo, então é cada um por si agora. O Lula tá enrascado nesse caso. E se o irmão dele tiver que prestar um depoimento, tiver que abrir a boca, aí a coisa vai ficar ainda pior. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.